Irmãs e irmãos, saudações a todos vós que nos acompanhais pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. A liturgia de hoje nos apresenta os 5 últimos versículos do capítulo 21 do Evangelho segundo João. Esse capítulo é um acréscimo ao final do Evangelho, feito por alguém de confiança da comunidade, alguém que dá testemunho sobre os fatos e escreve sobre os mesmos. Sim, porque o final do capítulo 20 já dava a entender que o Evangelho terminava ali, que o livro estava pronto. No final do capítulo 21, entretanto, no versículo 25, o autor diz que Jesus fez muitos outros sinais que, segundo ele, se fossem escritos um a um, o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Essa bonita frase conclui o 4º Evangelho, no versículo 25, e nos revela que o mistério de Jesus é inesgotável. Parece um exagero, mas é verdade. Ninguém nunca será capaz de escrever todas as coisas que Jesus fez e continua a realizar na vida das pessoas que até hoje o seguem. Nos versículos 20 a 25, os últimos do capítulo 21, o autor fala, assim como fizera no início do capítulo, sobre a pessoa do apóstolo Pedro. Antes, no versículo 18, Jesus já anunciara a morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. E no versículo 19, Jesus, dirigindo-se a Pedro, acrescenta: "Segue-me". Depois disso, então, no versículo 20, onde se inicia o trecho de hoje, na liturgia, Pedro procura saber de Jesus qual será o destino do chamado discípulo amado, perguntando: "Senhor, e ele?" A resposta de Jesus é misteriosa. "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa?" Depois disso, então, Jesus repete de novo a Pedro o convite que já fizera no versículo 19: "Tu segue-me". A tradição cristã antiga, que identificou o discípulo amado com o apóstolo João, diz que ele morreu muito idoso. Unindo a idade avançada de João à resposta misteriosa de Jesus, o evangelista faz um esclarecimento, dizendo que se difundiu entre os irmãos a notícia de que o discípulo não morreria. Mas ao mesmo tempo Jesus esclarece, porque não disse que não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Parece mesmo que ele era alguém especial para Jesus, bem como para as primeiras comunidades cristãs. De fato, não sabemos quem fez esta redação definitiva com o acréscimo do capítulo 21, mas sabemos que, como disse Orígenes, um estudioso das Escrituras do século II, seja-nos, portanto, permitido afirmar que a flor de toda a Sagrada Escritura é o Evangelho, e a flor do Evangelho é o Evangelho transmitido por João, cujo sentido profundo e recôndito ninguém pôde colher, senão aquele que pousou a cabeça sobre o peito de Jesus, ou de Jesus recebeu Maria, e ela assim tornou-se sua mãe. O discípulo que Jesus amava, sobre o qual o apóstolo Pedro perguntou, aquele durante a última ceia que se inclinou sobre o coração do Mestre, aparece somente no Evangelho segundo João. A tradição cristã diz ser ele o apóstolo João e a testemunha que teria escrito o Evangelho. Por outro lado, podemos dizer ser ele ao mesmo tempo um modelo de todo discípulo, figura, portanto, também daqueles que leem o Evangelho. Este capítulo final do 4º Evangelho, o capítulo 21, nos mostra que Pedro está pronto. Ele admitiu não ser capaz de amar como gostaria, como deveria ou como poderia. Agora sim, Pedro reconheceu seu limite, mas mesmo assim Jesus o escolheu, e a última palavra que lhe dirige é igual à primeira que lhe dirigira muitos anos antes: "Segue-me".
Isso nos mostra que o chamado é sem fim, porque não tem fim o seguimento. Muitas vezes, com o passar dos anos, nós pensamos ter crescido na fé, ter entendido os grandes mistérios de Deus, mas não. Na verdade, as coisas não são assim. Somos sempre caminheiros e peregrinos, mas o Senhor nos chama para além dos nossos cansaços, dos nossos pecados, porque o ressuscitado não desiste de nós. Jesus vê em nós a santidade que Deus quisera quando nos plasmou do nada. Agora, tudo recomeça para Pedro. A sua vida será consumida no anúncio do ressuscitado, enfrentando a difícil missão de conduzir os irmãos. Ele, homem de poucas palavras, habituado à fadiga da pesca, agora seguirá o Senhor até os confins do mundo, até dar o seu último testemunho naquela colina aonde ele foi crucificado como Jesus e sepultado na colina do Vaticano. É então um exemplo de que podemos nos tornar discípulos missionários. Somos convidados a identificar-nos, em primeiro lugar, com o discípulo amado de Jesus. Como ele, inclinar-nos sobre o coração de Jesus, para colher mesmo os mais secretos e imperceptíveis movimentos do amor de Deus, a sua intimidade e a sua entrega total, a fim de compreender a revelação contida no Evangelho. Por outro lado, somos também convidados a identificar-nos com o apóstolo Pedro, na sua disponibilidade de seguimento, na sua coragem, na sua força de testemunhar até a morte, como expressão de um perfeito cumprimento na vontade do Pai, bem como na abertura à verdade, ao testemunho e ao amor, aquele amor que faz brotar em nós aquela fonte de água viva que jorra para sempre.